pessoal, bom dia a todos e todas. Mais uns minutinhos aqui. O pessoal está sendo liberado, está entrando aqui no webinar. Muita gente hoje, assim como nos últimos dias, a gente tem recebido muitos participantes. E eu só tenho a agradecer aqui a todos que estão acompanhando o ISG Week. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente segue aqui na segunda semana do ISG Week, né? Hoje a gente vai falar sobre relato integrado, como integrar as demonstrações financeiras e informações de sustentabilidade. É um prazer receber todos aqui e quero dar alguns recados que os vídeos e as apresentações dos últimos webinars já estão disponíveis no nosso site. Eu vou deixar o link, as informações no chat, tá? E esse é mais um webinar que segue, né, uma das bandeiras aqui da auditoria independente, que é a atividade como agente de mudança. E a gente vai falar hoje sobre esse assunto tão importante, e eu trago aqui, né, pessoas que vão trazer todo o seu expertise nesse assunto, que é a Aline Polani, que é membro do GT de Sustentabilidade ESG do Ibracon, e temos aqui a Ana Gabriela Maia, que é a especialista convidada que vai estar aqui com a gente falando sobre o assunto, e o José Carlos, que ele é da área técnica, que vai também conduzir aqui as perguntas que vocês forem enviando. Eu reforço aqui para que vocês deixem as perguntas de vocês no nosso chat, que no final do webinar nós vamos responder todas elas, tá? Vou aproveitar aqui para fazer minha autodescrição. Eu sou mulher branca, uso óculos, tenho cabelo curto, estou usando uma blusa preta num fundo aqui do Ibracon de cor roxa, tá? E eu espero que esse webinar vocês participem e deixem todas as suas dúvidas, tá? Vou passar aqui a palavra para a Aline. Aline, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade aí para se apresentar. Ana, muito obrigado também. José Carlos, muito obrigado. Obrigada Ana, obrigada José Carlos, Solange, a todos aí do Ibracon pela oportunidade. Então, vamos lá, vou me apresentar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Aline Poiani e faço parte do GT de Sustentabilidade do Ibracon. Vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca de cabelos castanhos, cabelos médios. Estou usando óculos, uma camisa branca em blazer xadrez e com fundo de tela do Ibracon na cor cinza. Deixar a Ana Gabriela se apresentar também. Olá, pessoal, bom dia a todos e todas. Meu nome é Ana Gabriela, estou aqui hoje como convidada especialista desse painel, mas também faço parte do Comitê de Diversidade e Inclusão do Ibracon. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos pretos, estou com os cabelos amarrados e um suéter marrom com uma camisa branca. Também uso o fundo cinza aqui de apresentação do Ibracon. Então, eu vou colocar aqui a apresentação. Ana, me avisa se vocês estão vendo a apresentação, por favor. Tá certinho, Ana. Legal. Então, o tema do nosso webinar de hoje é falar sobre o relato integrado, os desafios dos auditores independentes na integração das DFs ao relato integrado, tá? A apresentação, ela contará com 4 tópicos, sendo eles conceitos sobre o relato integrado, evolução da divulgação do relato integrado, normas para asseguração limitada do relato integrado e desafios do trabalho de asseguração do relato integrado. Indo aqui para o primeiro tópico, acho que é importante, antes da gente entrar no tema dos desafios, que aí é o foco do nosso webinar, é conceituar o que é um relato integrado, né? Então, o relato integrado ele é uma abordagem de comunicação corporativa que contém informações financeiras e não financeiras e foi criado com o objetivo de comunicar às partes interessadas sobre como a organização ajusta seu modelo de negócio e sua estratégia ao ambiente externo, às oportunidades e aos riscos enfrentados. Nessa primeira parte do conceito, é importante destacar aqui 2 temas. O relato integrado ele não é um relatório da administração, e sim uma abordagem de comunicação corporativa ao mercado. E outro tópico a ser destacado aqui são as questões
acerca das informações financeiras e não financeiras. As informações financeiras são as mais comuns e são de caráter quantitativo e referem-se principalmente aos principais indicadores operacionais e de desempenho econômico da companhia, ao seu plano de investimento, à composição sobre suas dívidas e financiamentos e a explicação sobre essa composição de dívidas e financiamentos, apresentação sobre distribuição de dividendos e outras informações relacionadas às demonstrações financeiras, tais como receita, custo, despesas, EBITDA, lucro líquido, e via de regra, ele vem com um comparativo entre exercícios explicando as principais variações das contas que compõem as demonstrações financeiras. Já as informações não financeiras são de caráter qualitativo e são cruciais, né, para entender como as empresas operam em relação a diversos fatores que afetam os seus negócios. Essas informações incluem, mas não se limitam, a detalhes sobre a estrutura da governança corporativa da companhia, que inclui as informações sobre o conselho de administração, o comitê de auditoria, a política de remuneração dos executivos, as práticas de gestão de riscos e controles internos. Tudo isso deve constar nos detalhes da estrutura de governança corporativa, que é uma informação importante dentro do relato integrado, tá? Eu destaco essa parte de governança, né? Eu sou auditora aí da área de riscos e de governança corporativa, porque quanto mais robusta for a estrutura de governança da companhia, a gente entende que melhor serão as informações que serão reportadas no relato integrado. Outras informações não financeiras que devem constar no relato integrado são as estratégias de sustentabilidade ambiental da companhia, as estratégias de responsabilidade social da companhia, informações sobre a cadeia de suprimentos, informações sobre desenvolvimento sustentável, que é a apresentação de como a companhia, de como a empresa está contribuindo para o cumprimento dos ODS divulgados pela Organização das Nações Unidas, e também indicadores de desempenhos não financeiro. Aí tem vários tipos de indicadores não financeiros, aqui como alguns principais, né, que são os indicadores relacionados à emissão de carbono, taxa de reciclagem, diversidade e inclusão, consumo de energia, eficiência energética, entre outros. E um dos principais desafios dos auditores no trabalho de asseguração do relato integrado é exatamente a conexão entre as informações financeiras e não financeiras, é que a Gabi vai falar um pouco mais para frente. É fundamental que essas informações elas tenham uma convergência, elas precisam se conversar para que o relato não seja algo de informações desconexas, tá? Seguindo para a segunda parte aqui do conceito do relato integrado, né? O relato integrado ele deve focar na capacidade que a companhia tem de gerar valor ao longo do tempo, bem como visa fornecer uma visão holística integrada do desempenho de uma organização, considerando não aspectos financeiros, mas também aspectos sociais, ambientais e de governança. Essa palavra gerar valor, geração de valor, ela vai aparecer aqui na nossa apresentação em outros temas e também em todos os documentos que falar sobre o relato integrado, essa é uma informação crucial, né? Então, é importante nesse trecho, no segundo parágrafo do conceito, ressaltar essa expressão geração de valor ao longo do tempo. O que é isso? O que significa? Que significa a capacidade da companhia em criar vantagens competitivas sustentáveis e preservar sua resiliência e reputação ao longo do tempo. Isso vai ser fundamental para as companhias daqui em diante. Fechando o tema aqui de conceitos do RI, eu gostaria de enfatizar que o relato integrado ele tem que ser um documento conciso com os demais relatórios e informações divulgadas pela companhia. A comunicação das informações incorretas ou não praticadas, né, eu coloco no relato, mas na prática a companhia não exercita, expõe a companhia a um risco reputacional, a um risco de greenwashing. Então, é super importante que as informações reportadas no relato integrado, elas tenham consistências, elas sejam transparentes e aquilo de fato que as companhias praticam no seu dia a dia, tá?
Avançando aqui no segundo tema do tópico de conceitos, eu vou falar um pouco sobre os principais aspectos do relato integrado, tá? Em linha com o CPC 09, o relato integrado ele deve considerar 7 principais aspectos, sendo eles visão integrada, foco no valor de longo prazo, stakeholders, governança corporativa, integração de informações, sustentabilidade, transparência e prestação de contas. Falando um pouquinho agora sobre cada tema, visão integrada. Tanto informações qualitativas quanto quantitativas, elas são necessárias para que o relato integrado represente adequadamente a capacidade da organização de gerar valor. Tá vendo? Mais uma vez a palavra geração de valor. Bem como é importante informar, nesse contexto da visão integrada, a visão geral da organização, do seu ambiente externo e do seu modelo de negócio. São informações fundamentais a constar no RI. Foco no valor de longo prazo. O relato ele precisa informar de forma concreta quais as ações que a empresa está investindo ou irá investir para criar valor sustentável à companhia. Stakeholders. O relato ele deve conter informações que representem os seus legítimos interesses dos seus stakeholders, das partes interessadas naquela companhia, que inclui acionistas, funcionários, fornecedores, bancos, comunidades locais e sociedade em geral. Então, o relato ele deve representar os interesses dessas partes relacionadas. Governança corporativa. Além da estrutura de governança que eu comentei anteriormente, que é super importante, né? Quanto mais robusta for, com certeza as informações do RI elas serão melhores. Eu vou focar aqui também sobre o processo de gestão de riscos. Essa é uma informação imprescindível, um relato integrado, e deve abordar de forma ampla quais são os riscos e as oportunidades que permeiam o negócio da organização e como esses riscos estão sendo tratados e monitorados, se tem controle, se esses controles funcionam. Então, tudo isso deve constar como informação importante para o leitor do relato integrado. Seguindo aqui, integração de informações. Como disse anteriormente, a conexão de informações financeiras e não financeiras ela é fundamental para proporcionar uma visão abrangente do desempenho e do impacto da organização ao longo do tempo. Sustentabilidade. Nesse tópico, é preciso informar as principais práticas de sustentabilidade adotadas pela companhia, sua contribuição perante aos desafios sociais e ambientais, tais como mudanças climáticas, hoje é um assunto super importante, metas de redução de emissão de gases do efeito estufa, outra informação super importante, diversidade na liderança, diversidade da companhia, entre diversas outras informações relacionadas a aspectos ambientais, sociais e de governança. E o último item aqui, que é a transparência e prestação de conta. Esse aqui é o próprio propósito do relato integrado, que é transformar a forma como as organizações prestam contas às partes interessadas. Tá? Então, é um documento que busca trazer o máximo de uma ampla gama de informação, tem que ser muito transparente para que o leitor entenda exatamente o contexto daquela companhia e aquilo que ela vai agregar de geração de valor ao longo do tempo. Concluído esse tópico, é preciso que os responsáveis pela elaboração e apresentação do relato integrado exercitem aquilo que a gente chama de julgamento profissional para determinar a materialidade e relevância das informações a serem divulgadas, tanto positivas quanto negativas, ou seja, determinar quais temas são relevantes, quais temas afetam de forma substancial a capacidade da organização em gerar valor ao longo do tempo. O OCPC 09, que a gente vai comentar também um pouco mais para frente, que é a norma de estrutura básica conceitual sobre o relato integrado, ele determina que a materialidade deve ser feita tendo como base o modelo de negócio e o contexto da companhia, mas quem exercitará o julgamento profissional são os profissionais que estão elaborando o relato integrado, e isso é muito importante. Tá? Seguindo para o tópico aqui, último tópico do conceito, vou falar um pouco sobre obrigatoriedade. Tá? Hoje não existe uma obrigatoriedade para as empresas divulgarem
o relato integrado, tá? No entanto, conforme orientações da CVM, por meio da Resolução 14 de 2020, as empresas de capital aberto, quando da decisão de divulgação do RI, deverão seguir as instruções do CPC e submeter o RI à asseguração limitada por parte dos auditores independentes registrados na CVM. Então, aqui é importante que diversas empresas não estão divulgando o relato integrado, e sim um relatório de sustentabilidade. Quando for divulgado um relatório de sustentabilidade, não necessariamente esse seguirá as regras da CVM, da Resolução 14. Um relato integrado, para ele ser considerado, de fato, um relato integrado, ele deve estar exatamente nomeado como tal. Tá? E aí, portanto, ele deve seguir todas as orientações constantes da CVM, da Resolução 14 da CVM. No entanto, né, no objetivo de expor ainda mais a importância das divulgações sobre sustentabilidade ao mercado, em dezembro de 2021, a CVM, por meio da Resolução número 59, que entrou em vigor a partir de janeiro de 23, definiu a exigência da inclusão de informações que reflitam práticas ligadas aos aspectos ESG no modelo Pratique ou Explique. No modelo Pratique ou Explique, não há obrigatoriedade de relatar as práticas de sustentabilidade, e sim de se explicar por que não faz. E isso, de certa forma, expõe as companhias de capital aberto a divulgarem essas informações. Uma das questões do novo formulário de referência é a questão relacionada a se a empresa divulga informações sociais e ambientais em documento específico. E, caso positivo, precisa apresentar detalhes sobre o referido documento, a metodologia ou padrão seguido na sua elaboração, as principais informações contidas, o local em que o documento deve ser acessado e se o documento é auditado por empresa independente. Todas as informações vão estar lá, foram divulgadas, né, nos formulários de referências que foram aí divulgados em maio de 2023. Concluindo o tópico da obrigatoriedade, né, os especialistas entendem que para o futuro próximo, ainda sem um horizonte de data, o relato integrado ele seja um documento obrigatório, principalmente para as empresas de capital aberto e instituições reguladas. Eu vou seguir agora para o tópico 2 da nossa apresentação, que eu vou falar sobre a evolução da divulgação do relato integrado no Brasil e no mundo, tá? Embora o tema ESG e sua divulgação ao mercado tenha se tornado mais relevante nos últimos anos, o tema do relato integrado ele não é tão novo assim. Foi um conceito que surgiu em 2010, né? Então, o relato integrado foi criado em 2010 pelo International Integrated Report Council, o IRC, e no início, 98 empresas no mundo se voluntariaram para serem chamadas de pioneiras na implantação do relato integrado. No Brasil, em 2012, foi criada a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, onde 12 empresas aderiram ao programa das empresas pioneiras. Em 2013, especificamente em 9 de dezembro de 2013, foi criada a primeira norma internacional sobre o tema, denominada Framework Integrated Report, divulgado justamente pelo IRC, que foi criado em 2010, justamente para isso, para essa finalidade, tá? Em 2019, o Conselho Federal de Contabilidade constituiu um grupo de trabalho para análise e divulgação de uma norma brasileira sobre o tema, com base nas normas divulgadas, com base na norma do framework divulgado pelo IRC. Já em 2020, o produto final do trabalho iniciado em 2019 foi a edição pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis da orientação técnica ao CPC 09 Relato Integrado, que foi aprovado em 6 de novembro de 2020 e entrou em vigor a partir de janeiro de 2021. Até o momento, o CPC 09 é o principal documento técnico sobre a estrutura conceitual básica do relato integrado no Brasil. Então, enquanto as novas normas do IFRS não entram em vigor, o OCPC ele continua sendo o principal documento técnico sobre o tema. Seguindo ainda em 2020, conforme eu comentei anteriormente, em 9 de dezembro de 2020, a CVM
por meio da Resolução 14, tornou obrigatória a partir de janeiro de 2021 para as companhias abertas quando da decisão de elaboração e divulgação do relato integrado, novamente, não é uma obrigatoriedade, né? Mas caso essas companhias elas decidam por divulgar o RI, elas devem seguir as orientações do CPC 09, bem como instituir a obrigatoriedade de asseguração limitada do relato integrado por auditor independente registrado na CVM. Aqui é um ponto importante também, porque a empresa de auditoria que fará a asseguração do RI deverá ter o seu registro na CVM. Em 2021, em 3 de novembro de 2021, durante a conferência da COP26, o IFRS Foundation anunciou a criação do International Sustainability Standards Board, o ISSB. O objetivo do ISSB é fornecer uma base global e abrangente de padrões de divulgação relacionados à sustentabilidade, que forneçam aos stakeholders do mercado de capitais informações sobre riscos e oportunidades da empresa. Então, o objetivo é padronizar os frameworks de divulgação de sustentabilidade de forma mundial, tá? Agora, já no Brasil, em 2020, em 9 de junho de 2020, o Conselho Federal de Contabilidade aprovou uma resolução criando o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, o CBPS, que terá como função normatizar as regras relacionadas à divulgação das práticas de sustentabilidade no Brasil, né? O CBPS ele tem como objetivo estudar e adequar as propostas do ISSB para que possam futuramente ser adotadas pelos órgãos reguladores locais, tá? Agora, em 2023, em 26 de junho de 2023, o ISSB publicou as primeiras normas internacionais para a divulgação das informações sobre sustentabilidade e fatores climáticos. Tratam-se das normas IFRS S1 e S2, né? A S1, ela trata sobre os requisitos gerais para divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, e o S2, divulgações relacionadas ao clima. Eu não vou me estender aqui no conteúdo das normas, né, porque já foi um objeto de um outro webinar que teve aqui no ESG Week, né, mas o que eu posso dizer é que essas normas, elas irão alterar o rumo das divulgações relacionadas à sustentabilidade, criar novos padrões, né, para divulgação de informações sobre a temática ESG, fatores climáticos nas demonstrações financeiras, relatórios de sustentabilidade, relatos integrados e relatórios ESG. E o que esperar para 2024? As normas S1 e S2 serão efetivas internacionalmente a partir de janeiro de 2024. Haverá algumas regras de transição e cada país deverá adaptar essas normas para o seu respectivo ambiente regulatório e definir uma data de adoção e aplicabilidade. No Brasil, o CBPS, que é o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, e outros órgãos relacionados ao tema, como o próprio IBRACON, eles estão contribuindo na tradução e adequação das normas para o mercado brasileiro, para depois levar para a consulta pública e apresentar aos órgãos reguladores para partir, então, essas normas serem vigentes no Brasil, tá? Eu queria trazer um dado importante aqui, que foi uma matéria divulgada o ano passado, em outubro do ano passado, pela Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, primeiro seu grupo de trabalho. Eles divulgaram que em 10 anos houve uma evolução de 433% na quantidade de relatos integrados divulgados pelas empresas de capital aberto no Brasil. Esse é um dado muito importante, muito relevante, que demonstra cada vez mais a preocupação das empresas brasileiras em divulgar suas práticas relacionadas à temática ESG. E os FRS, eles contribuirão de forma significativa para padronizar essas divulgações, né? Porque em muitos casos a gente analisamos um relato integrado de empresas do mesmo segmento e vê ali uma despadronização das informações, o que leva um pouco de confusão na leitura do documento por parte dos investidores e dos participantes do mercado de capitais, tá? Agora eu vou passar a palavra para a Gabriela, que ela vai falar sobre as normas para asseguração limitada do relato integrado e os desafios dos auditores independentes nesse tipo de trabalho de asseguração.
Obrigada, Aline. Antes da palavra da Ana, queria dar um recadinho aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema, deixem aqui as perguntas no nosso chat. E também para reforçar que os vídeos e as apresentações dos webinários da semana passada já estão disponíveis no nosso site. Tá? Eu vou colocar aqui o link dos locais para vocês irem lá acessar. Vamos lá, Ana. Vamos lá, pessoal, vocês já estão vendo a minha tela? Certinho, certinho. Joia. Eu acho que o painel está invertido aqui, deveria ser a Aline especialista e eu só uma mera convidada aqui, porque a especialista no tema ESG da firma que qual a gente representa é a Aline aqui, mas vamos lá. Eu vou trazer aqui alguns detalhes sobre, na verdade, alguns insights sobre os desafios, né, de asseguração com relação ao relato integrado, né? Então, trazendo um contexto aqui de tudo que a Aline explicou aqui para a gente sobre estrutura, sobre modelo, né, fica o desafio do auditor em avaliar e emitir uma asseguração acerca dessas informações que estão contidas no relato integrado, né? Hoje, o que nós aplicamos para a asseguração do relato integrado é a NBCTO 3000, que é um trabalho de asseguração diferente de auditoria e revisão, e também o comunicado técnico do IBRACON, que é o CTO 07, que trata do trabalho de asseguração limitada referente a informações não financeiras contidas no relato integrado. E bem como também as orientações que estão lá determinadas dentro do ACPC 09 de relato integrado. A norma de asseguração, a NBCTO 3000, ela trata da asseguração, ela trata de dois tipos de asseguração, né, teoricamente, uma asseguração limitada e uma asseguração razoável. A asseguração limitada, teoricamente, ela traz um nível de risco mais aceitável para os trabalhos dos auditores, então é o que, teoricamente, a gente aplica quando dá emissão de uma asseguração aqui sobre a questão do relato integrado, né? Então, o grande desafio aqui com relação a isso, primeiro é ter uma estrutura conceitual, um formato standard, enfim, né, uma estrutura que as companhias utilizem de uma maneira global, para que a gente possa também evoluir na questão das assegurações, né? Então, hoje a norma que está sendo utilizada é a NBCO 3000, mas existem já um compromisso aí, né, das entidades que são reguladores das normas internacionais, do ISSB, em trazer uma norma específica para asseguração com relação a esses relatórios de sustentabilidade, né? Eu sei que é um tema que vem sendo tratado aqui ao longo da semana, mas a gente espera aí que tenha uma norma específica que trate só das assegurações com relação a essas informações de sustentabilidade, que é a ISSA 5000. Então, trazendo um pouquinho aqui de quais são as normas que a gente utiliza para fazer a asseguração dessas informações, a gente passa aqui para falar um pouco mais dos desafios, né? Acho que as normas é um detalhe mais técnico de como, de qual é o modelo de relatório que o auditor emite. A gente vai falar um pouco mais aqui dos desafios, que são os fatos que a gente vai enfrentar ao longo aí desse processo todo das emissões da asseguração. Fazendo uma conexão de tudo que a Aline trouxe aqui para nós, eu acho que o primeiro ponto de desafio aqui dos auditores independentes com relação à asseguração do relato integrado é a complexidade e diversidade das informações, né? Quando a gente olha para um relato integrado, ele tem uma gama de informações financeiras e não financeiras, né? São dados financeiros tradicionais, né? E até pensando ali em métricas ambientais, sociais, de governança, e isso torna, de fato, a avaliação e a asseguração muito mais complexa por conta dessa diversidade de dados. Então, a depender da companhia, do segmento que a companhia está inserida, a depender da estratégia que a companhia está definindo para preparar, né, as informações que estão ali dentro do relato integrado, independente do formato que a companhia vai aplicar, isso acaba sendo muito subjetivo em alguns casos e torna ali, né, é isso que traz uma dos pontos ali de desafios para o auditor, né? Então, a gente vai olhar ali, de repente, para
dentro do contexto de relato integrado da definição de capital, capital humano, capital social, enfim, quando você olha para determinado segmento, talvez o capital social englobe um nicho de informações que para outro segmento isso vai estar dentro do capital humano. Então, é claro que a gente não vai se atentar aqui a detalhes, mas existe sim uma complexidade, né, e uma diversidade de informações muito relevante, e você, enquanto auditor, precisa entender, né, se essas informações elas estão convergentes com o que está sendo também tratado na questão das demonstrações financeiras da companhia, né? Então, eu acho que a primeira complexidade aqui, o primeiro desafio é essa questão, as informações, né? Indo aqui para um segundo tópico, a gente também fala um pouco da questão de padronização, né? Então, a falta de padrões claros, uniformes para os relatórios de sustentabilidade, relatórios integrados, enfim, ela também pode trazer uma dificuldade com relação à comparabilidade dessas informações, né? Então, é difícil você comparar, às vezes, empresas do mesmo segmento, e quando a gente vai variando de segmento, essa falta de padronização ela pode trazer mais dificuldades e, eventualmente, falta de confiabilidade nas informações que estão ali apresentadas, né? Então, o que a gente vê hoje o mercado ele aplica, de fato, né, um framework meio padrão que está vinculado à questão do padrão do GRI. Quando a gente olha para as pesquisas, a gente vê o IFAC divulgou uma pesquisa que foi feita em 21 jurisdições, 21 países, e 74%, né, das empresas que divulgam relato integrado seguem o padrão GRI. Quando você olha para o Brasil, esse número ele sobe para 97%. Então, a gente já tem, de fato, o mercado seguindo ali para um framework padrão. Isso, de fato, facilita um pouco a vida do auditor enquanto responsável por emitir uma asseguração, mas é um desafio, né? Essa falta de padronização é um desafio, e a gente vê todo um esforço que está sendo feito pelos órgãos reguladores em trazer um padrão internacional que coloque essa questão dos relatórios de sustentabilidade dentro de um modelo ali universal a ser seguido, né? Então, eu acho que isso é uma das questões que precisam ser enfrentadas, né? A gente vê que existe um esforço muito grande dos órgãos reguladores em trazer essa padronização. Por favor, Aline, se você quiser complementar. Não, eu ia complementar, porque o esforço é justamente a gente conseguir, por exemplo, comparar um relato integrado divulgado por uma empresa brasileira com uma empresa que seja de uma outra jurisdição, né? Então, eu consegui fazer a leitura dos dois documentos e trazer dois documentos de uma empresa do mesmo segmento, e eu consegui tangibilizar e visualizar as mesmas características de informações. As informações não serão as mesmas, porque são empresas diferentes, em contextos operacionais diferentes, em ambientes regulatórios diferentes. A gente sabe que o Brasil ele enfrenta um ambiente regulatório altamente complexo, né, em relação a demais países do mundo, mas que as características das informações elas sejam as mesmas, né? O que divulgar está em compliance com o que, isso é importante. Vamos lá. Então, passando aqui para o tópico 3, ainda dentro do item dos desafios, a gente tem também a avaliação dos critérios de qualidade, né? Então, determinar a qualidade e a confiabilidade das informações não financeiras, ela pode ser ela, na verdade, pode ser não, ela é um item ali que leva um grau de subjetividade muito grande. Então, o auditor ele tem que enfrentar esse desafio, né, para avaliar ali enfim, né, todo o modelo, toda a estrutura de divulgação que está sendo feita dentro do relatório integrado, né? E voltando um pouco para a questão da norma, né, a norma ela determina que o trabalho ele siga, né, algumas etapas. O trabalho de asseguração de relato integrado ele é um trabalho que passa por alguns níveis de detalhamento do trabalho de auditoria. Então, a aceitação, né, com relação ao trabalho, ter isso documentado dentro de uma carta proposta, toda a questão de planejamento, enfim, a NBCTO vai trazendo ali uma estrutura de como o auditor deve documentar e conduzir esse processo. E os auditores, eles devem efetuar procedimentos mínimos de asseguração que precisam cobrir as afirmações de auditoria, né? Os técnicos aqui da área de auditoria convivem muito com essa questão das afirmações.
E as afirmações, principalmente, elas devem atender à questão da existência, da precisão, classificação, integridade e apresentação e divulgação. E isso, de fato, é um desafio muito grande quando a gente olha para o nível de informação que está sendo divulgado, né? Um outro tópico que seria a falta de evidências tangíveis, né? Esse também acaba complementando a questão dos desafios do auditor, porque quando a gente tem muitos casos que as informações financeiras e não financeiras são baseadas em estimativas e projeções, a Aline falou muito na questão aqui de gerar valor, né, e da estratégia da companhia. Essas informações elas são baseadas em estimativas e projeções, em planos que a administração estabelece ali para o negócio, e se torna cada vez mais difícil, né, você obter evidências ali tangíveis para verificar a precisão dessas declarações, né? Então, o que o auditor precisa fazer é, de fato, um planejamento que considere ali a questão da asseguração e considere a relevância também das informações que estão sendo apresentadas, né? Então, eu vou olhar, quando eu olho, por exemplo, para um plano estratégico que vai demonstrar os investimentos que serão feitos por uma possível emissão de gases dentro de uma companhia, exato, uma transição energética, eu preciso ver isso alinhado ao plano, de fato, de investimento da companhia, que reflete nas projeções e que reflete em outros aspectos, por exemplo, do que eu estou avaliando quando eu vou fazer uma avaliação de impairment, por exemplo, de um determinado ativo em que a administração faz projeções futuras para sustentar ali o não impairment de determinado ativo, mas quando eu comparo isso com alguma questão que está sendo declarada, alguma estratégia que está sendo declarada no relato integrado, esses dois cenários eles não se conversam, né? Eles não convergem. Então, isso, o auditor ele tem uma visão completa do negócio, da companhia, das demonstrações, e cada vez mais isso vai ter que estar integrado para que você possa passar confiabilidade com relação às informações que estão sendo demonstradas, né? Eu queria falar dois pontos aqui também, Gabi, ressaltando essa parte da questão das evidências, é que o auditor ele precisa definir uma amostra ali satisfatória, né, para testar as informações constantes do RI, de forma que traga um conforto para o auditor em relação à sua asseguração limitada, né, não um trabalho de opinião, sim de asseguração limitada, e é muito importante o que a gente chama aqui de ceticismo profissional, né? Então, o auditor tem que ter muito ceticismo profissional, cruzar as informações, porque a gente comentou, às vezes a gente pega o RI e começa a esmiuçar e cruzar com outros documentos, até documentos que foram divulgados ao mercado, e as informações, elas não se conversam, né? Então, como a gente costuma dizer, tem que ser além do PPT bonito, né? Além do arquivo visualmente bonito, ele tem que ser algo de informações precisas e transparentes. E até um dos termos que você aplicou aqui, que é a questão do greenwashing também, né? Porque não é só simplesmente uma divulgação, de fato é um compromisso, né, que a administração tem com essa agenda, com essa pauta, e as informações elas precisam corresponder ao que está dentro das demonstrações financeiras, da prática de fato, e dentro das demonstrações financeiras também. Então, quando a gente olha aqui para a questão da existência, precisão, classificação, integridade, né, que são as afirmações de auditoria que eu preciso tratar nesse processo de asseguração, tudo isso está envolvido, né, no que você acabou descrevendo aqui. Uhum. Um outro aspecto que eu julgo também como um desafio muito importante no processo de asseguração é a questão do conhecimento especializado, né? Então, a auditoria do relato integrado, ela exige uma compreensão profunda das questões financeiras tradicionais, é óbvio, mas também do cenário ESG, e, eventualmente, o auditor vai precisar ter competências aí específicas para avaliar algum tópico, alguma informação que é não financeira, né? Então, nesse ponto, o que a gente destaca é a possibilidade do auditor, na verdade, não é possibilidade, não, a necessidade do auditor utilizar-se de um trabalho de um especialista para que ele possa certificar a eventual informação que está sendo demonstrada ali dentro do relato integrado.
Mas isso, né, quando eu faço a utilização de um trabalho de especialista, isso não me exime da responsabilidade de asseguração. O que eu preciso garantir é que me assegurar, né, que o especialista ali que está sendo contratado que está sendo contratado, enfim, né, que está sendo utilizado para poder assegurar, dar determinado conforto com algum aspecto, ele tenha competência e capacidade, né, suficiente para que a asseguração possa ser feita de forma razoável. Mas a responsabilidade da asseguração é do auditor. Ele também vai precisar entender, né, e obter conhecimento ali para que ele possa concluir com base no trabalho que o especialista realizou ser responsável pela asseguração. Então, eu acho que esse é um desafio. Tem muitos assuntos técnicos aqui, então, eventualmente, um engenheiro, enfim, né, um especialista aí na questão de gases, enfim, de emissão de gases. Então, tudo isso é um ambiente muito complexo, em que o auditor vai precisar se especializar também, entender e ter ali a condição de assumir a utilização de um especialista para um processo de asseguração, né? Tem um ponto com relação ao risco de reputação, né? Então, o relato integrado, ele envolve muitas informações ali da questão ambiental, social, né? Isso pode ter um impacto muito grande para a companhia, e os auditores, eles precisam também ter um cuidado muito grande em aceitar um trabalho de asseguração, que você possa emitir ali uma conclusão, né, acerca dessas informações do relato integrado. Então, quando a gente olha para a NBCTO 3000 e quando a gente olha para o CTO 07, tem também uma obrigatoriedade com relação à questão de aceitação e concordância com os termos do trabalho, isso é importante, e também as representações formais, né, que o auditor precisa obter da administração, enfim, dos conselhos ali que estão ligados a essa questão, acerca das informações que estão sendo publicadas, né? Então, isso é muito importante. E o auditor, ele precisa também avaliar o nível de controle, o nível de compliance das companhias que estão fazendo essa divulgação de relato integrado, para que ele possa ter uma segurança razoável ali para fazer a aceitação desse trabalho de asseguração. Então, o primeiro desafio, né, Gabi, acho que na aceitação, né? Exato. Do auditor em relação a seguir ou não com o trabalho de asseguração, né? Com a exposição reputacional que a empresa vai estar submetida em fazer essa declaração de asseguração, né? Então, isso acho que é o primeiro item, né? E você acredita que não vai fazer sentido a empresa, por exemplo, que vai divulgar o relato integrado, contratar um auditor para as DFs e uma outra empresa de auditoria para o relato integrado. De regra faz muito mais sentido do ponto de custo de observância que sejam a mesma firma de auditoria, né? Então, exato. É muito importante. Porque o auditor que está sendo responsável pela asseguração das demonstrações financeiras, ele de fato vai ter que fazer toda a avaliação necessária para conhecer a empresa, enfim, né, entender os controles, e aí é óbvio que isso acaba sendo, favorece, né, que ele se mantenha ali também como responsável pela asseguração do relato integrado, tá? Eu acho que quando a gente olha, né, lógico que é uma pauta que eu acho que está em progresso, né, Aline? Eu acho que é uma pauta que não tem mais o que se falar, de fato é a pauta do momento, mas muito ainda precisa ser construído, né? Eu acho que é algo que está sendo amadurecido nas companhias, acho que algumas companhias já tratam esse tema, já tratam esse aspecto há muito tempo, fazem divulgações muito completas e robustas, mas é algo que está em evolução. Outras ainda estão tateando sobre o tema. Exatamente. Como eu falei, a estrutura de governança é fundamental, né? Para a gente divulgar um RI. Por exemplo, não tem como, eu particularmente não vejo como você fazer essa divulgação no mercado se você não tem minimamente uma área de sustentabilidade estabelecida, que essa área não tenha, que ela tenha conexão com as outras áreas da companhia, que você tenha uma política ESG, que você tenha estabelecida quais são as suas metas, os compromissos, seus principais compromissos com o tema, que você tenha estabelecido um comitê, uma comissão ESG, se reportando diretamente ao Conselho de Administração, o envolvimento do Conselho de Administração, da administração, dos órgãos de governança. Então, tudo isso é fundamental aí para que o relato, de fato,
ele seja um documento extremamente útil para o usuário e para o mercado de capitais. Exato. Eu acho que esses são os aspectos importantes que o auditor precisa avaliar no momento de aceitar um trabalho, né? Entender aí o grau de maturidade dessa pauta dentro da companhia. E seguindo aqui na nossa apresentação, para que a gente possa encerrar, de fato, é a formação da conclusão dos auditores independentes, né? A gente tem ali também um framework padrão de asseguração que está previsto dentro da norma, dentro da NBCTO 3000, e o auditor ele vai expressar uma conclusão, né, acerca do tema, pode ser uma conclusão com ou sem ressalvas, mas é uma conclusão ali que ressalta que nenhum assunto chegou ao seu conhecimento que leve a acreditar que as informações do relato integrado elas não foram elaboradas sobre todos os aspectos relevantes de acordo com os critérios aplicáveis, né? Então, pode sim ser uma conclusão sem nenhuma modificação e também uma conclusão com alguma modificação, e aí, neste caso, o auditor vai ter que descrever ali os possíveis efeitos, né, dessa ressalva que foi feita dentro da conclusão. Tá? Eu acho que aqui, muito mais do que ficar detalhando, né, como a norma de asseguração funciona, o que está previsto dentro da norma da asseguração, a gente está esperando aí uma evolução, uma transição de normas de assegurações específicas, tratar dos desafios, de fato, que o auditor enfrenta nesse processo aí de asseguração dos relatos integrados. Então, eu acho que esse era o recado aqui, né? Existem muitos desafios, é uma pauta, né? Quando a gente olha para as pequenas e médias empresas de auditoria, esse desafio também é muito grande, né? Principalmente na questão de fazer ali uso de especialistas para que possam dar o apoio para a conclusão de determinados temas que estão sendo divulgados no relato integrado, mas é uma pauta super relevante e importante, e os auditores estão se preparando cada vez mais para que esses desafios aqui com relação à asseguração, eles sejam, que a gente possa evoluir, né, e eles sejam ali razoáveis do ponto de metodologia, cada firma vai ter a sua metodologia, mas para que o auditor tenha ali segurança no processo de emissão de assegurações. Acho que o recado era esse, Aline. Eu acho que não sei se nós temos algumas perguntas aqui, mas eu vou interromper minha apresentação. Muito obrigada, Aline, Ana. Muito bom o que vocês trouxeram aqui, e isso fez com que surgissem várias dúvidas aqui no nosso chat, né? E antes de eu passar a palavra para o José Carlos, que vai fazer essa interação com vocês sobre as perguntas, amanhã vai até o dia 31, amanhã a gente tem uma palestra de próximas temáticas da agenda do ISSB, né? E dia 30, o tema é Nova Norma de Asseguração de Sustentabilidade. No dia 31, que encerra o ISG Week, vai ter atualizações sobre o CBPS, que é o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Então, eu peço a todos que participem aí desses próximos webinários. Então, agora, José Carlos, eu passo a palavra para você, que vai fazer essa interação aqui com a Ana e com a Aline. Obrigado, Ana. Obrigado, Aline e Ana Gabriela, pela aula que vocês deram aí sobre relato integrado. Realmente muito conteúdo, muita coisa aí para a gente digerir e ir aprendendo também. Vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Eu sou homem, branco, cabelo curto, escuro. Estou vestindo uma blusa cinza porque está muito frio. E num fundo claro do mundo, tá? Bom, acho que a Ana Gabriela até fez aqui umas considerações sobre o CTO 7, né? CTO 07, emitido ali pelo CFC, um CTO que foi elaborado, né, aqui no Bracon, pelo CT 03 de 22, e ratificado ali pelo CFC. E também, a quem tiver ali algumas dúvidas, a gente pode consultar depois também o CT 0421. O CT, não, perdão, Circular 04 de 21, emitido pelo Bracon, que a gente tem ali, responde algumas... fizemos perguntas e respostas sobre o tema do relato integrado e pode ajudar todos ali também um pouco nesse conteúdo que a Aline e a Ana Gabriela apresentaram para a gente. E aí, para
para manter os nossos corações quentinhos aqui, vamos às perguntas. A gente teve aqui diversas perguntas aqui, e uma delas vai de encontro a uma dúvida também que costuma ser recorrente, que é o seguinte: se o relato integrado ele substitui de alguma forma o relatório de sustentabilidade, por conta a gente tem hoje diversas divulgações, né? Demonstrações financeiras, sustentabilidade, e o relato integrado fazendo essa interconexão. Ele substitui de alguma forma essas informações? O que vocês podem dizer aí, Aline, Ana? Tá sem som, Aline. Opa. Devo deixar no Agora não tem que fechar o dela para não ficar o microfone pronto. Deixa eu ver aqui. Enfim, você tem duas opções, né, em divulgação, ou o relato integrado ou o relatório de sustentabilidade. Como eu comentei lá no tema de obrigatoriedade, as empresas de capital aberto, elas não são obrigadas a relatarem ou a divulgarem o relato integrado. Se elas optarem por fazer essa divulgação com um nome específico denominado relato integrado, ela tem que seguir as normas do CPC 09 e submeter o documento à seguração limitada. Caso ela não opte por emitir o relato integrado, ela vai, de fato, divulgar num relatório de sustentabilidade. Qual que é a diferença? A diferença é a questão da metodologia. Um relatório de sustentabilidade, ele não precisa seguir todos os conceitos do CPC 09, não precisa seguir toda a metodologia do GRI, todos os indicadores do SASB. Então, ele é um relatório um pouco mais menos informativo do que o relato integrado. Mas, caso a empresa opte por divulgar o relato integrado, não faz sentido ela divulgar o relatório de sustentabilidade, acaba as informações se convergindo dentro de um único documento, é uma opção da companhia, e aí entra mais uma vez a questão que eu falei bastante aqui, do nível de maturidade de governança corporativa de cada companhia. Tem companhia que já divulga o relato integrado há muito tempo, né? São aquelas empresas pioneiras, por exemplo, se você pegar o relato integrado na Natura, o último que ela divulgou agora, referente ao exercício de 2022, é um documento extremamente complexo, extremamente volumoso, ele faz toda a correlação de toda a divulgação ao framework do GRI. Agora, por exemplo, se você pegar um relato integrado, um modelo de relatório de sustentabilidade de outras companhias, ele vai ser um documento mais simples, não vai ter tanta abordagem de metodologia, ele é mais um documento ali para você divulgar suas principais práticas, mas que ainda precisa ser convergido às normas do CPC 09, as normas que a CVM também impôs para esse tipo de documento. Tá? Mas a ideia é assim, que a gente não existe uma data fixa, mas a ideia é que com o avanço da padronização das divulgações acerca do relato das informações de sustentabilidade, e o FRS S1 e S2, eles são aí as normas que vão alterar o rumo dessas publicações, a ideia aqui, e que eu entendo que o relato integrado ele vai ser um documento obrigatório, principalmente para as empresas de capital aberto e empresas do setor regulado para um futuro próximo, não necessariamente 2024, mas é algo que o mercado está avançando para que seja obrigatório. Legal. Se eu consigo esclarecer, não sei, se você quer complementar alguma coisa. Não, consegui, não, foi bem, bem claro aí, bem objetivo. E aí o seguinte, qual que seria, então, a gente tendo os diversos relatórios e tendo a opção ou não de aderir a um relatório, né, o integrado ou de sustentabilidade, por exemplo, ainda surgindo aí algumas novas normas, regulamentações pelos reguladores, enfim, eu queria que você falasse um pouco de qual que seriam os benefícios, né, as partes interessadas ali, quando optam por emitir o relato integrado. O que vocês enxergam aí como os benefícios? Benefícios, a gente enxerga justamente a questão da padronização, né? Ele deve seguir uma estrutura muito mais padronizada em relação aos outros tipos de relatório, e a asseguração por parte do auditor independente, visto que se a companhia
de capital aberto optar por divulgar o relato integrado, ele deve submeter o documento a uma auditoria independente, o que com certeza trará mais confiabilidade nas informações que estão sendo divulgadas ao mercado. Eu acho que complementando, Aline, de fato, você ter a utilização do relato integrado, né, com essa padronização, ela traz uma visão completa do desempenho da organização, né? Então, é muito mais do que só ter a padronização, você traz ali para o mercado uma compreensão mais clara dos riscos e oportunidades, enfim, né, de como a companhia está traçando ali as estratégias para a criação de valor. E é óbvio, né? Você As metas, né? Exato. E você traz essa padronização aí que facilita a comparabilidade e também a questão aí com relação à emissão de asseguração. Legal. E aí, não sei se nos fóruns em que vocês também participam, nas discussões que vocês têm aí, se de alguma forma, com a emissão do IFRS S1 e S2, é esperado alguma revisão do OCPC 09? Vocês entendem que haveria aí uma necessidade de encaixar os requisitos, né? Os requisitos do IFRS S1 e S2 dentro do OCPC? Vocês conseguem vislumbrar alguma coisa nesse sentido? Eu entendo que sim, porque vão ser normas específicas sobre temas mais abrangentes, né? Isso é uma norma que ela é complementar ao primeiro framework do Integrated Report, que foi divulgado já faz algum tempo. Então, com essas novas normas, a gente vai ter que fazer uma revisão do OCPC 09 ou até mesmo emitir uma outra instrução técnica, orientação técnica a respeito do tema, né? A Gabi comentou que, em termos de normas de asseguração, terão outras normas de asseguração que possivelmente substituirão a 3.000, né, que é a NBCTO 3.000. A 3.000, né, que vai ser a ISA 5.000, né, que vai estar... ISSA 5.000, isso aí. 5.000, que já está em discussão internacionalmente, para depois vir aqui ao mercado brasileiro. E eu acho que assim, né, é um tema, embora um tema já discutido e tratado de longa data, mas em termos de regulação, em termos de framework, em termos de normas de seguração, é uma pauta, uma agenda ainda muito nova, né? Então, isso precisa, de fato, quando a gente fala de uma norma em âmbito internacional, a depender de questões locais de determinada jurisdição, talvez algum tema venha para ser discutido, enfim, você tenha que ter alguma adequação, alguma adaptação, como acontece com todas as normas que são emitidas, né? Então, eu acho que vai ter um tempo de maturação e, com certeza, terão melhorias aí, modificações que possam trazer enfim, né, a evolução que a gente precisa aqui, por exemplo, em termos de Brasil, né? Então, certamente a gente vai ter, sim, ainda novas discussões aí, à medida em que a aderência vai se tornando um pouco maior. E tudo é um aprendizado, né, Zé? Então, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, e, assim, um outro desafio do auditor, tanto do auditor externo quanto do auditor interno, é estar sempre conectado, né, com essas normas, com essas novas divulgações. Todo mês aí a gente do GT recebe novos conceitos de descarbonização, de outras normas que já estão sendo discutidas em outros fóruns internacionais. E aqui uma dica para os auditores, até os mais jovens aqui, que a gente vai ter que estudar bastante, porque as regras vieram para ficar, o tema veio para ficar, né? Então, a gente, para um futuro, para uma sociedade que a gente vem caminhando mais ética, mais transparente, que é o que todo mundo espera, a questão de sustentabilidade e as questões sociais também, né? De como as empresas irão enfrentar os desafios, não só as mudanças climáticas, mas os desafios sociais serão fundamentais. Não, com certeza. Acho que o profissional da contabilidade, o profissional da auditoria, profissionais de diversas áreas hoje que estão nesse foco aí, terão que se manter sempre atualizados, né? Bom, assim, nós tivemos aí diversas perguntas, acho que em benefício do tempo e da agenda de todos. Aí eu já vou passar a palavra à Ana e agradecer mais uma vez aí a Aline, a Ana Gabriela por compartilhar aí um pouco do conhecimento, do que vocês têm vivenciado acerca do tema. E, Ana, contigo.
Obrigada, José Carlos. Antes de encerrar aqui, só relembrando que amanhã e até o dia 31 a gente tem aqui os webinários do ISG Week, e eu peço a todos que participem, confirem lá no nosso site a agenda da semana para vocês participarem junto com a gente, e também peço para que sigam o Ibracon nas redes sociais, Ibracon Nacional nas redes sociais, que por lá também vocês ficam sabendo de toda a nossa programação, de tudo que a gente faz aqui para o nosso público. Aline, Ana, muito obrigado por estarem aqui e transmitirem tanto conhecimento. Só tenho a agradecer. José Carlos, eu agradeço por você estar aqui, fazer essa interação junto com a gente. E a todos, muito obrigada. Eu vejo vocês amanhã e nos próximos dias aqui no ISG Week. Então, Ibracon, confiança que forma, informa e transforma. Um abraço, até amanhã. Tchau. Um abraço, pessoal. Obrigada. Pessoal, obrigado. Tchau.